Prepare-se para uma jornada inigualável, onde o canibalismo na selva profunda, tribos isoladas e tradições antigas se entrelaçam em um intrigante mistério. Enquanto muitos acreditam que essas lendas sinistras são coisa do passado, a verdade chocante é que essas tribos arrepiantes ainda existem, mantendo viva uma forma de vida que desafia todas as convenções. Neste vídeo, adentramos um mundo misterioso e sombrio, apresentando algumas das tribos mais assustadoras e bizarras que você nunca imaginou encontrar. Sentinelenses. Entre todas as tribos e sociedades isoladas em nosso planeta, uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, assustadoras é a tribo dos sentinelenses. Estes habitantes das Ilhas Andamã, pertencentes à Índia, vivem há milhares de anos no mesmo local, em um estilo de vida essencialmente pré-neolítico. Eles resistem firmemente a qualquer influência externa e tendem a reagir de maneira violenta quando alguém tenta invadir seu território. Na década de 1960, houve tentativas de estabelecer contato com essa tribo, mas essas iniciativas resultaram em ataques frequentes dos sentinelenses contra as equipes enviadas pelo governo. Como resultado, as autoridades indianas abandonaram a ideia de contatar a tribo nos anos 1990. Essa decisão parece ser a mais sensata, considerando diversos fatores, especialmente a possível transmissão de doenças, pois os sentinelenses não têm imunidade contra muitos dos agentes patogênicos que afetam as pessoas de fora da ilha. Para garantir a proteção desses nativos, o governo indiano estabeleceu uma zona de exclusão de 5 quilômetros ao redor da ilha, na qual a aproximação por barco é estritamente proibida, a menos que seja para missões autorizadas, que são extremamente raras nos dias atuais. Não existem barreiras físicas que impeçam a aproximação da ilha, mas é altamente desaconselhável fazê-lo, como evidenciado por incidentes recentes. Por exemplo, pescadores ilegais que se aventuraram perto da ilha foram atacados pelos sentinelenses e perderam a vida. Além disso, um missionário que tentou introduzir o cristianismo na comunidade também não conseguiu retornar para relatar sua experiência. A hostilidade demonstrada pelos sentinelenses em relação a invasores é compreensível, uma vez que são eles que estão sendo confrontados em seu próprio território. Portanto, a melhor abordagem é deixar esses nativos em paz e respeitar seu desejo de isolamento. Tribo Suri, no sul da Etiópia, no Vale do Rio Omo, existe uma tribo que nunca está no mesmo lugar. Os índios usam o rio para garantir o seu sustento. Além disso, a tribo tem seus próprios rituais e leis e são muito cuidadosos com seu território. Estão sempre armados e ornados com pinturas no corpo. Chegar até eles não é fácil. A região que habitam é praticamente impossível de andar. Ela é cheia de obstáculos e infestada de mosquitos e hipopótamos. Os rituais dos Suri também não são nada agradáveis de assistir, já que são extremamente violentos e com muito sangue. As pessoas que já presenciaram esse tipo de situação relatam que as lutas são disputadas com bastões e acontecem para resolver diferenças e manter a ordem na tribo. Durante o combate, é permitido quebrar ossos e até mesmo ferimentos fatais. Outro costume que pode assustar muita gente é o de beber o sangue ainda quente de vacas, que é colhido diretamente do pescoço do animal. Sem dúvidas, são uma tribo muito apegada às suas tradições. Tribo Asaro. Os Asaro, também conhecidos como Homens de Lama, vivem na Papua Nova Guiné e possuem uma série de características que fazem com que eles sejam únicos e bastante peculiares. Apenas como exemplo, seus integrantes costumam usar máscaras assustadoras, além de passar lama em todo o corpo. Segundo as histórias e lendas deste povo, esta prática se tornou comum depois que um grupo de membros da tribo Asaro precisou se esconder na lama durante uma invasão de uma tribo vizinha. As máscaras e a lama ao longo do corpo ajudaram esses indígenas a assustar os invasores, fazendo com que eles fugissem. Supostamente, desde então, esse ritual é mantido pelo povo Asaro. Alguns historiadores e antropólogos discordam desta teoria e dizem que ela não passa de uma lenda, mas de qualquer forma, seja lá o motivo pelo qual essas pessoas usam essas máscaras, vamos combinar que elas são bastante assustadoras, não é? Tribo Korovai. A tribo Korovai vive na Indonésia, em uma região bem próxima da Papua Nova Guiné, e seus integrantes viveram até os anos 70 sem saber da existência de outras pessoas fora do seu território. Trata-se de uma tribo bastante inteligente, com técnicas bem desenvolvidas. Eles costumam construir suas casas acima do nível do mar, evitando inundações, e alguns integrantes chegam a construir casas até mesmo em cima das árvores. Um fato assustador sobre os Korovai é que supostamente alguns rituais desta tribo envolvem casos de canibalismo. Segundo alguns antropologistas, o frequente contato entre essas tribos com comunidades estrangeiras faz com que essas práticas já tenham caído em desuso. De qualquer forma, é assustador pensar que até pouco tempo essa comunidade vivia com práticas que para nós são totalmente inaceitáveis e desumanas. Tribo Mashco-Piro. Os Mashco-Piro são uma tribo que vivem no sudeste do Peru
em uma área afastada da floresta amazônica, perto da fronteira com o Brasil. Depois de terem sido caçados e abatidos ao longo de muitas décadas por homens brancos em busca de seringueiras, atualmente existem apenas 800 integrantes desta tribo. Esses índios vivem em casas feitas de madeira no meio da floresta, usam lanças e conseguem produzir álcool a partir de frutas colhidas na região. Eles conhecem bastante o homem civilizado, e por isso essa tribo é conhecida por atacar e matar se perceber alguém como uma ameaça. Nos últimos tempos, eles têm aparecido mais perto de grandes rios, pois vivem com falta de alimentos, e não é de se estranhar que essa situação os deixe ainda mais violentos e desconfiados. Tribo Simbu. Nas áreas mais altas da Papua Nova Guiné, você pode encontrar a tribo conhecida como Simbu, que é apenas uma das comunidades indígenas que vivem no país. Esse nome foi dado por exploradores australianos que encontraram essa tribo indígena durante uma expedição. De acordo com eles, esta palavra foi dita por um dos membros da tribo quando encontrou os australianos. Os Simbu costumam viver em casas ovais e possuem uma forma peculiar de pintar o corpo e se vestir. Os porcos possuem uma importância considerável dentro da cultura Simbu, já que representam uma das principais fontes de alimento e também são utilizados em cerimônias e rituais. Curiosamente, os porcos são utilizados como moeda de troca e chegam até mesmo a serem dados como presente para as mulheres quando elas dão à luz. Tribo Batak, um dos mais de 140 grupos indígenas que atualmente residem nas Filipinas, habitam uma ilha na região sudoeste do país. Eles têm um modo de vida notavelmente distinto, fortemente conectado à natureza. Atualmente há pelo menos 450 representantes da cultura Batak nas Filipinas, e é admirável observar como eles mantêm suas tradições vivas. A subsistência dos Batak baseia-se principalmente na caça, e eles estabeleceram sistemas de troca com outras tribos da região. Isso demonstra que eles não estão completamente isolados, pois estão abertos a influências externas em várias situações. De fato, os Batak não são inteiramente reclusos em relação ao mundo exterior. Eles já receberam visitantes estrangeiros e até equipes de televisão em algumas ocasiões. Além disso, alguns membros da tribo têm contribuído para outras comunidades, seja por meio de atividades como o plantio e a colheita, ou realizando tarefas semelhantes. No entanto, apesar dessas interações, eles permanecem fiéis ao seu estilo de vida característico. Tribo Moken. O povo Moken é uma tribo nômade que vive em regiões próximas do mar, principalmente no Sudeste Asiático. Segundo os especialistas, esta cultura surgiu provavelmente há 6.000 anos no sul da China, e com o tempo, essas pessoas foram se espalhando para outros países asiáticos. O curioso sobre esta comunidade é que seus integrantes possuem uma familiaridade muito além do comum com a água, podendo enxergar perfeitamente enquanto mergulham e até mesmo podendo permanecer por períodos prolongados embaixo d'água. Tribo Corubus. Os Corubus fazem parte de um grupo muito restrito de índios brasileiros que vivem na parte mais baixa do Vale do Javari, na região oeste da Bacia Amazônica. É uma tribo muito pequena, com apenas 150 integrantes, que vivem completamente isolados. Esta é uma tribo que foi descoberta há muito tempo atrás. Foi só em 1997 que a primeira tentativa de contato pacífico aconteceu, e mesmo assim, a FUNAI perdeu 7 funcionários. Nos anos seguintes, os costumes dos Corubus são interessantes e perigosos. Eles usam dardos venenosos como arma de guerra e vivem em ocas comunitárias. Além disso, vivem da caça de peixes e outros animais, e da plantação de mandioca, milho e colheita de frutas na região. A tribo viveu uma disputa interna que causou uma separação entre eles. A parte maior ainda vive isolada, e a outra, com apenas 20 membros, convive bem com as tribos vizinhas e com a FUNAI. Mesmo assim, o pouco que se sabe sobre essa tribo é que eles ainda preferem manter sua privacidade.